Fala aí galera do que está falando, é Max, seja bem-vindo aí a mais um tutorial em nosso canal. E como sempre com um novo padrão de qualidade, com vídeos galera em HD e Full HD. Bom, uma das dúvidas coerentes entre os usuários do Windows 8, principalmente no momento em que baixamos algum programa, é saber qual a versão do Windows 8 está instalada no computador. Se é a versão de 32 bits ou a versão de 64 bits, tá? Então hoje a gente vai aprender qual é a versão do seu sistema operacional que está rodando no seu computador, se ele é 32 bits ou se ele é 64 bits. Vamos conhecer também o que é o bits e qual é a diferença entre 32 e 64 bits, tá? Então vamos lá. Pois bem galera, para quem não fique mais na dúvida a respeito, vou mostrar ali um pouco mais sobre o seu Windows 8 32 bits e 64 bits, certo? Qual é a diferença entre as versões de 32 e 64 bits do Windows 8? Não só do Windows 8 como do Windows 7 também, galera, tá? Do Windows 8.1 também serve, tá? O que significa a quantidade de bits de uma plataforma? Bom, é a capacidade de processamento de números inteiros de um processador. Quanto maior for a quantidade de bits de uma plataforma, mais será a quantidade de números que serão processados. Quando falamos em um processador de 32 bits ou 64 bits, estamos nos referindo ao número de bits que o processador consegue utilizar para efetuar os cálculos, galera. Ou seja, a capacidade da CPU de realizar os números inteiros e criar endereçamentos de memória. Ou seja, um sistema operacional de 32 bits, eles posteriormente, com certeza, ele só vai reconhecer no seu computador 3 GB de memória RAM, galera. Se você tiver 8 GB, você tiver 8 GB de memória RAM instalado no seu computador e você tiver um sistema operacional de 32 bits, galera, ele só vai reconhecer no máximo 3 GB, ou então no máximo do máximo dos máximos 3,8, galera. É o que eu já vi aí em alguns computadores, 3,8, tá? Eles não vai reconhecer mais que isso, tá? Então por isso que se fala em bits, ou 32 bits, 64 bits. E já um computador com 64 bits, ele vai reconhecer a memória que tiver no seu computador. Se o seu computador tiver 16 GB de RAM, ele vai reconhecer os 16 GB de memória RAM. É uma coisa incrível, galera. Por quê? Porque um processador de 32 bits ele fica limitado a uma quantidade de números inteiros que ele consegue processar. Então por isso que a versão de 32 bits é um pouco inferior à versão de 64 bits, né? Então por isso que muita galera aí prefere utilizar o sistema operacional de 64 bits, tá? Mas o 64 bits, galera, só é recomendado para quem tem 4 GB de memória RAM. Não adianta você ter 1 GB de memória RAM e você instalar no seu computador aí no sistema operacional de 64 bits. Não vai adiantar nada, galera. O seu computador só vai piorar, ou seja, ele vai pesar. O seu sistema operacional não vai conseguir identificar os equipamentos ligados ao seu processador e vai ficar lento, como já aconteceu com o computador meu aqui. Eu tinha, era 2 GB, não, acho que era 1,5 GB tinha no meu computador aqui. E eu acabei instalando aí a versão de 64 bits. Nossa, galera, se vocês precisavam ver a lenteza que tava o computador. Então é isso, galera, ele não vai ficar bom. Então qual é a versão do Windows 8 é a melhor? Então isso é fácil, né? De acordo com as informações que eu falei agora para vocês, galera. A versão de 64 bits do Windows é a melhor que tem, a versão 64, pois ele vai reconhecer o máximo de memória que seu computador tem, tá? Então se você tem hoje um computador com 8 GB, vale a pena você instalar um computador de um sistema operacional de 64 bits, justamente para ele reconhecer esses 8 GB e fazer o seu computador um desempenho bom, tá? Então como saber qual é a versão do meu sistema operacional, se é 32 bits ou 64 bits? Vamos lá. Então é muito fácil, galera, é muito simples. Você vai aqui no seu computador, então aí no seu computador aqui, certo? E vai clicar sobre essa área branca. Você vem aqui em propriedades, galera, é muito simples, tá? Depois disso, aqui vai estar todas as informações, como vocês podem ver aqui, tipo de sistema, galera. Então tá aqui, sistema operacional de 64 bits, ou seja,
O meu Windows 8, Windows 8.1 Pro, ele é 64 bits e o meu processador ele suporta esse tipo de sistema operacional, certo? Então vai estar aqui. Muitas das vezes podem olhar que sistema operacional de 32 bits com base em 64 bits, ou seja, seu sistema operacional que você está instalado no seu computador, ele é 32 bits, mas o seu processador ele tem capacidade de rodar um sistema operacional de 64 bits. Então vale a pena. Se você tiver, como vocês podem ver aqui no meu caso, ele tem 6 GB de memória RAM, não é isso? Então ele só está reconhecendo aqui quase 5 GB. Ele não está reconhecendo 6 GB por causa de um problema meu que eu tenho aqui na memória, né? Por causa do barramento. Ainda tem isso, barramento da memória, né? Então tenho 3 memórias que o barramento delas estão iguais e uma de 1 GB que o barramento não está igual, tá diferente, tá inferior às outras 3. Então é por isso que ele não conseguiu identificar os 6 GB de memória RAM e não está utilizando os 6 GB. Aliás, ele está identificando, mas não está utilizando os 6 GB, né? Só está utilizando quase 5, né? Então é isso, galera, é muito fácil. Outro método também muito fácil, se você tem um Windows 8, aí basta você clicar sobre o menu iniciar com o botão direito, vem aqui em sistema, galera, é muito fácil você saber se ele é ou não o sistema operacional de 32 bits. Então, como vocês podem ver as informações aqui, logo aqui, ó, processador, você vai saber o tipo do seu processador, a velocidade, o meu é 2 GHz, 2.2 GHz. Você vai saber memória RAM instalada no seu processador ou na sua máquina e vai saber quanto tempo está utilizado. Você vai saber o tipo do sistema operacional, que possa ser que seja 32 bits. Se só tiver sistema operacional 32 bits, então o seu computador só suporta 64 bits. Se não tiver essa outra informação aqui, que é processador com base em 64 bits, então não adianta que o seu sistema operacional, que o seu computador não vai rodar 64 bits, tá? Então essa, galera, é uma dica importantíssima para você saber se o seu sistema operacional que está rodando no seu computador atual agora, né, nesse exato momento, ele é 32 bits ou não, e saber qual é a diferença entre 32 ou 64 bits essas plataformas. Então, como eu falei para vocês, galera, eu não sei se eu falei muito rápido, desculpa aí se eu falei rápido, tá? Então, basicamente é isso, galera. A plataforma Bits está referindo a quantidade de processamento e a quantidade de memória que tem no seu computador, tá? Então isso aí fica a critério de vocês, galera. Então a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Realmente, de coração, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Desculpa aí se eu falei um pouco rápido, tá? Mas é assim, eu espero que vocês tenham captado aí esta mensagem que eu quero passar para vocês. Essa videoaula bacana e muito simples para você descobrir se seu computador ele é 32 ou 64 bits. Então a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima aula. Fui!